Sejam muito bem-vindos, virginianos, à previsão mensal para o mês de outubro. Previsão de tarô. Eu comprei essa violeta africana para combinar com os tons de cores que eu escolhi pro tema desse mês. Que eu achei bonito, é isso. Vamos começar. Bom, primeiro eu tiro uma carta para cada elemento. Eu vou deixar um pequeno resumo na tela para vocês entenderem do que eu tô falando. Mas no decorrer da leitura também eu vou esmiuçando o que cada elemento significa. Depois eu vou tirar algumas cartas para trabalho, dinheiro e relacionamento. Então vamos lá, para o elemento ar, a lua. Vixe! Acho que essa reação não foi muito agradável, né? Mas assim, um arcano maior, portanto uma energia forte. E que talvez traga um pouco de ansiedade pro virginiano agora no mês de outubro. Aqui no elemento ar, a gente vai falar sobre o mental e, consequentemente, sobre a palavra, né? Sobre como você se comunica com os outros. Em relação à comunicação, pode ser que nesse mês de outubro ela não seja muito clara, você não consiga se fazer entender. Existe essa questão da distorção, tanto do que você vê quanto do que você fala. Você pode ser mal interpretada ou ainda interpretar erradamente as pessoas por conta de uma falta de lucidez nesse mês de outubro. O que isso quer dizer? Essa falta de lucidez, ela pode vir de vários lugares, né? A lua geralmente fala de alguém que está numa crise pessoal, é um deserto pessoal. E às vezes a pessoa tá um pouco bitolada mesmo, tá se achando perseguida, ou então tá muito assim afundada em alguma questão específica, pode estar se iludindo, ou até supersticiosa demais, entende? Tudo acha que é um sinal do universo, e não que não seja de certa forma, né? Mas existe aquele ponto em que a pessoa lida tanto com superstições, crenças, com magia, em que ela começa a dar uma coringada. A lua, ela pode vir nesse sentido também. Então, quando ela aparece no mental, ela mostra um certo desequilíbrio. Espero que tenha ficado claro. A gente vai esmiuçar um pouco mais a questão da lua aqui. Mas não é uma boa posição para a mente. Porque eu posso falar de ansiedade, de angústia, de algo que eu sei que está errado, mas eu não consigo resolver. E geralmente isso indica que precisa existir uma busca interior, né? Porque, como eu disse, a lua ela pode representar essa crise pessoal. E na mente não é um bom posicionamento, né? A mente precisa ser clara. Uma mente sob a luz da lua é uma mente que não vê de forma clara, certo? Elemento água. Outro arcano maior. A temperança. Eu vejo que se essa lua, né, ela se manifesta de forma muito forte no seu mental, consequentemente que passa na sua mente influencia o seu emocional. Mas vejo que existe uma força para tentar equilibrar as coisas, né? Porque a temperança em si, a palavra-chave mais clichê é equilíbrio e harmonia. Mas eu vejo um esforço de tentar pôr as coisas no lugar. Um reconhecimento de que meus sentimentos, meu emocional está desbalanceado e eu preciso colocar no lugar, né? Porque sim. Então, meu sentimento, meu emocional está desbalanceado e ele precisa ser ajustado, né? Eu tenho que sair dos extremos. E isso pode ser um reconhecimento prévio que já aconteceu e nesse mês de outubro você está tentando chegar num ponto de equilíbrio. Ou você, nesse mês de outubro, a partir dessa percepção de que você precisa limpar a sua mente, você vai começar a lidar com o emocional também, limpando o emocional. A gente fala um pouquinho mais disso depois. Posso tirar uma clarificação. Não costumo tirar clarificações para elementos, mas, né, como são arcanos maiores, fortes, talvez seja o caso. Nossa Senhora, a sacerdotisa, elemento fogo. Aqui eu vejo um virginiano um pouco travado, assim, em relação aos movimentos da vida. Não sei se me parece não ser um momento de decisão, me parece ser aquele momento em que o virginiano entra numa certa crise e precisa olhar para dentro de si e se reavaliar as próprias questões, de como planeja a vida, de como sente, de como se relaciona, num geral. Até o momento só saíram arcanos maiores e fortes, que falam muito sobre intuição, autoconsciência, necessidade de trabalhar autoconsciência e necessidade de autoconhecimento e ajuste. Então eu vejo que assim, para Virgem, as cartas dizem que pode ser um mês um pouco parado em termos de movimentação, né?
de tomadas de decisões, de início de projeto, eu não vejo nada disso aqui, porque para as outras leituras, todas tinham início de alguma coisa. Aqui eu vejo um tempo de pausa, porque é um tempo de autoanálise, né? Então, se o virginiano que não está fazendo isso, vai precisar fazer. E alguns virginianos já estão nesse processo de tentar se reavaliar. Alguns virginianos aqui podem enfrentar alguns problemas com espiritualidade necessariamente. São cartas muito espirituais. Então, se eu estou falando com um virginiano médium, você pode estar vivenciando algumas perturbações espirituais e talvez por isso essa sua falta de clareza mental. Não, porque, assim, eu não sou médium, eu sou taróloga. Tenho minhas experiências, mas não sou médium, não falo com espíritos, não vejo espíritos. Porém, eu já acompanhei o processo de alguns amigos. E, assim, quando você está começando na espiritualidade, assim, começando a desenvolver a sua mediunidade, geralmente é um período muito complicado, né? Você passa por medos, por confusões, porque ninguém gosta de abrir o olho no chuveiro e, de repente, ver o rosto de um espírito. Então, é normal que esse tipo de coisa aconteça. Então, para esses virginianos que estão passando por uma fase de desenvolvimento mediúnico, a necessidade de equilíbrio emocional ela possa ter a ver com essa forma como você tem lidado com a espiritualidade. Então, assim, você sabe que você está lidando com coisas maiores, mais pesadas, porém isso está te tirando do eixo. E você percebe que você precisa se pôr no eixo para seguir a sua missão. Isso para alguns, claro. E para outros, isso vai ser relacionado a alguma outra questão. Mas, assim, questões claramente que diferem muito, né? Quando eu penso num emocional, assim, muito, muito forte numa leitura, me dá a entender sempre relacionamentos pessoais. Ou frustração com o trabalho, ou relação familiar, ou relação amorosa. A frustração com o trabalho, ela não costuma vir tão, assim, emocional. Geralmente, são cartas mais, às vezes, de cansaço e um pouco de raiva, né? Tão emocionais, assim, porque eu vejo aqui um virginiano muito sensível, uma sensibilidade muito grande. Então, isso possa ter a ver com relacionamentos no geral, tá? Não precisa ser amoroso. A Terra. Realmente, é o que eu te falei. Não tem a ver com trabalho. Porque Terra é o único elemento que vai vir um arcano menor. Então, ele é o menor dos seus problemas aqui. E, na verdade, a carta que vem ela é muito boa. Não que as outras não sejam. Eu acho que todos os processos, mesmo que difíceis, eles trazem pra gente aprendizados, né? E é sempre, às vezes, um impulso pra nossa melhora. Mas no Terra eu vejo as coisas legais. O que o Terra vai falar? Falar sobre saúde, sobre corpo, sobre trabalho, sobre dinheiro, tudo aquilo que é tangível. Sobre comida, entendeu? E o Três de Copas é uma carta boa, uma carta que fala de comemoração. E assim, como são muitos setores, fica difícil fazer um resumo. Por isso que eu tiro para trabalho e dinheiro separadamente. Mas eu posso estar falando até de confraternizações, né? Mesmo que você esteja aqui enfrentando seus desafios pessoais, você comparece a confraternizações, é uma pessoa benquista. Você pode ter suas questões aqui no mental, mas ainda assim você consegue manter uma certa estabilidade material. Em que sentido? Eu consigo acordar, manter minha rotina, ter uma boa alimentação. Eu consigo trabalhar e fazer meu dinheiro. Meus problemas nesse mês de outubro não são materiais. Pro virginiano que eu tô falando, ou pros virginianos, eu não vejo problemas no sentido material. A questão mesmo é essa carga emocional trazida nas outras cartas, nos posicionamentos anteriores, que falam sobre mente, emoção e sobre vitalidade, né? O fogo, ele tem a ver, só para esclarecer essa sacerdotisa aqui, o fogo ele tem a ver com o seu movimento, né? Com a sua, às vezes, vontade de viver. Eu uso muito o termo vontade de viver, porque realmente essa energia de levantar da cama e lutar pelos seus propósitos. O fogo ele traz muito dessas questões. Por isso que ele é associado à espiritualidade. E a sacerdotisa é uma carta passiva, né? É uma carta de elucubração. Então, assim, quando eu falo de espiritualidade, eu posso falar de mediunidade, mas eu não posso falar de movimento. Então, o que tem no material aqui, ele não é um movimento frenético. Ele é só uma manutenção necessária. Ele é a manutenção do necessário. Mas não vejo essa movimentação frenética para o material no mês de outubro. É isso, vou tirar 3 cartas para trabalho, dinheiro e relacionamento. Já está embaralhado, vou tirar 3 cartas para trabalho. Deixa eu só clarificar a temperança como eu disse que faria. É importante aqui também eu alertar para as pessoas que estão nesse processo de desenvolvimento da mediunidade, que possa ter
que possa não, com certeza tem, né? Que tenha um guia com vocês. Talvez esse guia seja representado pela temperança, porque esse não é o foco dessa carta, mas ela traz um pouco dessa representatividade também. Ela é muito, são 3 cartas, tanto a lua quanto a temperança e a sacerdotisa, associadas à espiritualidade, né, o sagrado feminino também, e na temperança a gente tem um anjo. E aí o que eu tô dizendo aqui? Uma temperança no emocional para alguém que está desenvolvendo a mediunidade. Que você possa ter, que você possa não, com certeza você tem, um amigo espiritual que está ajudando você a filtrar suas emoções nesse processo difícil, você não tá sozinho. Né? Let's go! Eu não costumo fazer, assim, leituras espirituais. Essa é a primeira leitura que sai muito forte para mim em questões espirituais. Eu não costumo falar desse tema. Geralmente eu foco mais em coisas mais práticas, mas essa leitura tá muito forte, não tem como ignorar aqui. Até no elemento terra, que tem o 3 de copas, copas também, que é um elemento que remete à água, ao emocional, também vai falar muito de intuição e mediunidade. Então todos os 4 elementos, eles acabam indo nessa direção. E o que acontece? Esse copas, inclusive, pode ser o suporte que você tem do próprio plano espiritual para conseguir manter suas coisas enquanto você desenvolve uma missão maior. Para algumas pessoas, né, gente? Vocês têm que lembrar que isso é uma leitura geral. Mas para o virginiano que fala, eu posso sempre... Aqui, ó, outra carta que fala de mediunidade. Então, a clarificação da temperança vai ser o rei de paus e o 7 de espadas. Não muda aquilo que eu falei, né? É uma tentativa de manter o emocional equilibrado pelo reconhecimento da necessidade disso. Né? É um período difícil, mas eu sei que eu preciso ter o meu emocional no lugar certo, para eu conseguir, meu emocional equilibrado para eu conseguir passar por esse deserto. Vamos lá, trabalho. 5 de ouros. Cavaleiro de copas. O 9 de ouros. Para alguns virginianos, a demissão. Né? Alguns podem que algumas perdas no trabalho elas podem acontecer justamente pela sua falta de claridade mental. Porque quando a pessoa está no estado mental lua, ela pode acabar se tornando uma pessoa um pouco nociva para os outros, por conta dessa falta de comunicação clara, ou mal interpretação do que os outros falam, ou porque no final das contas, quando a gente está num processo interior difícil, a gente acaba se tornando difícil para os outros também. Então eu vejo aqui uma perda no trabalho. Para alguns podem ser alguns problemas que aparecem no trabalho e você, né, ou você pode ser demitido mesmo. Então vamos supor que essa lua é na verdade uma pessoa que está numa depressão. E aí você está faltando muito trabalho e você acaba sendo desligado da empresa. Para alguns virginianos esse é o contexto. Mas não vejo que as coisas continuam ruins. Por quê? Você precisa encaixar essa perda ou escassez no seu contexto. Então, isso que você vê como uma coisa negativa, uma perda no mês de outubro, de repente é o que faltava para você começar algo que realmente tem a ver com o seu propósito. O Cavaleiro de Copas, ele me fala muito de propósito por ser idealista, né? Os cavaleiros, eles sempre trazem essa questão do movimento. Mas é um movimento, aqui no Cavaleiro de Copas, feito pelo que toca o seu coração. E é o famoso querer fazer o que eu gosto de fazer. Então, às vezes, isso que no primeiro momento aparenta ser uma perda, é, na verdade, um presente. Um presente porque te dá espaço, liberdade, para você ir atrás daquilo que realmente te apetece. E no final das contas é o que vai te trazer mais prosperidade, inclusive mais prosperidade do que o trabalho anterior, por exemplo. Se você é uma pessoa que estava desempregada, o que o 5 de ouros pode sugerir também, é nesse mês de outubro que você entra numa jornada de procurar um emprego, achar um emprego ou começar um investimento com algum talento que você tenha, né? Vai depender do contexto de cada um. Então, assim, aqui muito forte essa questão da mediunidade. Aqui no trabalho a gente tem esse outro contexto, mas se a gente for linkar, eu posso até falar que esses processos mentais de ansiedade, de mente confusa, pode vir também. Não vem, tá? Porque o material tá bem posicionado. Isso aqui eu não, nem se eu me esforçar muito eu consigo, assim. Realmente são coisas diferentes. Como eu disse, o material tá bem posicionado. Então, isso aqui que é uma perda, parece ser uma desestruturação, na verdade é só o início de um processo maior que vai te levar mais à frente do que você tá agora.
Ok? Ok. Então, 3 cartas para dinheiro. A força. Cavaleiro de paus. 9 de paus. O dinheiro, ele conversa com o trabalho, né? Porque tem gente que recebe dinheiro. Se aparecer uma roda da fortuna aí, a gente não vai reclamar. Mas o dinheiro, no geral, ele vem do trabalho. E é aquilo que eu te falei, o terra, ele tá bem posicionado. Então, o que que significa? Que mesmo que exista luta, existe vitória a partir dessa luta. A força aqui, ela vem dizer que você tem o que é necessário para conseguir fazer o seu dinheiro. Porque a força, ela é uma carta difícil, ela já mostra que você tá medindo força com o leão, mas se você tá medindo força com o leão é porque você é tão forte quanto ele, certo? Então, o dinheiro é isso. Então, você tem essa questão do trabalho. O que poderia ser uma perda a primeiro momento, é, na verdade, uma oportunidade de você seguir um caminho melhor e você consegue fazer a manutenção do seu material, mesmo que num primeiro momento pareça difícil. Você fala, nossa, estou dando cabeçada, eu vou precisar fazer um esforço? Vai. Mas também não vejo faltando. Entende? Não tem a possibilidade desse dinheiro faltar. Vou clarificar aqui um pouco. E às vezes assim, você pode falar, nossa, mas agora que eu tô vendo essa leitura, eu já acabei de ser demitido e eu não sei o que eu vou fazer. E aqui o que eu vejo são justamente esses momentos que a vida vão dando esses, sabe, essas reviravoltas, e a gente olha e fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não sei o que eu faço. Só que a vida também, do mesmo jeito que ela te puxa o tapete, ela vai se ajeitando. Óbvio que depende também das nossas decisões, dos nossos movimentos. Então eu vejo até um momento difícil, mas um momento difícil que te joga pra frente. Porque o 3 de copas, ele vai falar sobre satisfação emocional no campo material, sabe? E às vezes é um presente, para alguns pode ser um presente, que é a demissão. Às vezes a demissão para algumas pessoas elas pensam que é a ruína, mas é o que é o estopim de toda uma situação. É o que faz elas terem coragem de botar para frente aquele empreendimento que estava na gaveta. Entende? Isso é muito comum, isso acontece com muita frequência. Isso já aconteceu comigo, com outros conhecidos, com outros espiritualistas. Quando acontece uma situação ruim, você acha que, assim, nossa, agora desestruturou a minha vida inteira. Muito pelo contrário. Agora é que você vai começar a estruturar. Porque o que você tinha não era de verdade ou não era pra você. Ou então acabou o tempo. Porque tem coisa que chega na nossa vida, fica por um tempo. Quando chega a hora, ela precisa sair pra dar lugar pro novo. É isso que eu vejo pra vocês. Tá? Então, em termos de dinheiro, tem batalha? Tem. Mas é o que eu digo, você vai conseguir dar conta das responsabilidades que você precisa dar. Porque apesar do período de autoanálise e sobrecarga emocional, e talvez lidando com questões espirituais para alguns, você tem força de levantar da cama e fazer o seu. O seu espiritual, ele não tá travado, tá? Então eu vejo assim, não vejo depressão. Eu até citei depressão, mas eu não vejo depressão. Uma pessoa depressiva, ela não funciona nessas energias aqui, que são energias de movimento muito forte, né? Geralmente, quando a energia está muito mal posicionada, é que a gente vai conseguir identificar uma pessoa depressiva, uma pessoa que não consegue levantar da cama, que tem dificuldade de, né? Mas enfim, para algumas pessoas, as que forem depressivas, e isso aqui está de fato negativado, o que que significa? Que todas as cartas estão ruins, estão do avesso, ou seja, você tá fraco, tá sem força para levantar da cama, sem força para ir em frente e fazer o que você precisa para ganhar dinheiro, e não, mas sinceramente aqui parece pouco provável, tá? Por conta desse posicionamento maior. Porque esses 4 elementos, eles direcionam a leitura, porque eles falam dos 4 campos holísticos principais da vida. Um 3 de copas aqui não vai me dizer que você tá depressivo, não. Tá bom? Página de ouros. Pode ser um novo ficante, um novo conversante. Eu falo muito como se eu estivesse falando para mulheres, porque é o público que mais assiste, né, as leituras. Mas pode ser que você seja um homem, seja um homem. É isso.
enfim, né, um novo... Pra quem não tinha ninguém, pode ser que você tenha começado algo agora. Significa que eu gosto, que eu sou apaixonado por essa pessoa? Não necessariamente, mas é o início de algo gostoso, algo que assim, eu gosto dessa pessoa, eu gosto do abraço, ela beija bem, a gente às vezes se dá bem na cama, tem essa questão do material, do toque físico, né? Alguém que você gosta do cheiro, do beijo. E para quem já estava no relacionamento, esse mês de outubro pode ser o recomeço de alguma intimidade que ficou perdida. Então eu comecei a beijar de novo meu marido, sabe? Então, assim, porque tem uma galera que casa e fica anos sem dar um beijo de língua, não é isso? Página de ouros, né? Esse recomeço gostosinho ou o começo de algo que pode se tornar sólido. 3 de ouros, continua na mesma pegada para relacionamento, tá muito material aqui. Então, tô falando de um virginiano do toque, do cheiro, do beijo, do gosto da comida que você faz, gosto da comida que você faz pra mim. Isso aqui tá muito gostosinho da gente curtir e tudo mais. Porque quando se fala em relacionamento, né, pra quem conhece superficialmente o tarô, se pensa muito em copas por falar sobre as emoções. Mas é no elemento terra, no naipe de ouros, em que essas satisfações físicas do relacionamento vão aflorar. Então, assim, tá bem, bem legal. Nó, que delícia. E a Imperatriz, cuidado pra não botar um bebezinho no mundo aí nesse recomeço. Bom, a não ser que você queira, né? Mas, o que eu tenho? Pro mês de outubro. Então, esse reinício gostosinho pra quem já tá num relacionamento, que pode começar de maneira mais tímida, mas vai ficar mais intenso. E de começo ele pode ser até, assim, você falar, sei lá, foi só um beijinho, né? De repente, o nosso relacionamento tá voltando a viver, e aí quando vê vocês começam a ficar cada vez mais intensos e mais íntimos, e isso tende a continuar, assim, nessa progressão positiva. Porque a Imperatriz, ela também vai trazer muito essa questão do toque, da sexualidade, de gosto do seu abraço, de gosto do seu beijo. E para algumas pessoas, esse início mais tímido, que depois vai ficar um pouco mais intenso, pode levar assim, a uma gravidez. Então, se você não tem a pretensão de engravidar ou de ser pai, se previna, tá? Para quem é solteiro, a dinâmica é a mesma. Você tava com um novo ficante, um novo conversante, vocês podem dar um passo a mais e começar um a visitar o outro, um ir almoçar no domingo na casa do outro. Das duas, uma. Você também tem a possibilidade de você engravidar alguém ou você ser engravidado. Mas, o que é muito bom para quem quer, né? Ou, você, ou também, numa outra perspectiva que também é muito boa, esse relacionamento ele vai começar a ser estruturado de forma sólida. Então a tendência é que, assim, para esse mês de outubro esse é o início, mas é que isso se torne algo sólido e duradouro. Que a Imperatriz, ela é a Imperatriz da manutenção. E a manutenção, às vezes, ela é um pouco negligenciada por alguns, mas ela é importante para a vida. A vida não floresce sem manutenção, sem rotina, sem o cuidado, sabe? Então, tá muito bom, tá muito lindão. Não tem muito o que falar, não. É assim, é papo reto. Vai ser gostoso. É isso, espero ter ajudado. Acabou que eu praticamente não usei esse outro baralho, porque a leitura ela acabou sendo muito clara. Né? Espero que tenha trazido também alguma claridade para vocês. E vamos tirar uma cartinha de conselho só pra não dizer. Conselho pro mês de outubro, no geral. Conselho. Tá. O Pajem de Ouros. Aproveite e se delicie com as novas oportunidades. Epa, de novo, olha, o Pajem e o 3 de Ouros. Eu acho que aqui porque saíram duas cartas repetidas nas mesmas. E acaba puxando pro seu lado amoroso. Pode ser que essa sua relação ela seja muito importante para te ajudar a manter o equilíbrio emocional no mês de outubro. Independente do que você esteja passando no seu campo espiritual, no seu trabalho, ou para conseguir o seu dinheiro, vai ser nesse relacionamento aqui que você vai renovar suas energias. Então, assim, aproveite. Aproveite-o. É isso. Até a próxima leitura.